para nos ensinar e o que Ele também exige de nós para que aquilo que está escrito nele possa se cumprir em nossa vida. E nós precisamos então entender que os Salmos ele traz para nós segurança, sim, traz paz, traz refrigério, mas ele também traz para nós responsabilidades que nós precisamos ler e entender e aplicar para que os benefícios desses salmos possam de fato fazer em nossa vida aquilo que nós queremos. E quando nós lemos o verso primeiro desses salmos, nós vamos entender que o restante desses salmos só vai acontecer a partir do momento que eu aplicar o primeiro verso que está escrito nesse salmo em minha vida. Observa que o salmista ele está trazendo a responsabilidade ou está mostrando que os benefícios daquela mensagem ou daquele louvor que vai ser entoado naquele momento está sendo aplicado não para todos os corações, mas para os corações que habitam na presença do Senhor. Observa que Deus ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. O compromisso que o nosso Deus tem é com aqueles que de fato têm compromisso com a sua verdade e com a sua vontade. É por isso que os Salmos vai começar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse salmo aqui ele é aplicado para a vida daquele que se esconde no Senhor, para a vida daquele que permanece na presença do Senhor. O descanso, a sombra, ela só pode repousar na vida daquele que se reconcilia ou que se aproxima de Deus. Todos nós sabemos que uma sombra, ela para trazer descanso, para trazer alívio para uma pessoa, aquela pessoa precisa se aproximar daquela árvore ou daquele prédio aonde está trazendo sombra para um determinado ambiente. É por isso que só tem descanso, é por isso que só tem paz aquele que habita no esconderijo do Senhor. A mensagem que o Salmos traz não é para qualquer um. Talvez você entrou aqui nessa noite, mas ainda não tem aquele compromisso com Deus. Talvez você não tenha aquele compromisso de estar diariamente na presença do Senhor. Ou talvez você é um simpatizante. Talvez você gosta de estar aqui a segunda-feira. Talvez você gosta das orações que são feitas, dos louvores que são entoados aqui. Talvez você gosta da palavra, mas você ainda não entendeu ou não aceitou o chamado que Deus tem para a sua vida. E não aceitando, você então não tem aquele compromisso, aquela entrega por inteiro ao Senhor. E então quando isso acontece, provavelmente os benefícios que os Salmos traz para nós, ele não alcançará a sua vida. Nós precisamos entender que os benefícios que os Salmos traz para a nossa vida, ele só pode alcançar a vida daqueles que têm compromisso com Deus. É por isso que o salmista, antes dele declarar o livramento, a proteção de Deus, ele diz: aquele que habita no esconderijo, aquele que permanece no santuário do Senhor, aquele que permanece na presença do Senhor, ele tem livramento, ele tem escape, ele tem a mão protetora de Deus. Aquele que não arrega os pés da presença do Senhor por nada, ele tem escape, ele tem promessa concluída, ele tem benefício sendo realizado, porque por mais que ele passa por luta, por aflição, ele ainda permanece na presença do Senhor. E infelizmente a bênção do Senhor, ela só se repousa na vida daquele que tem instabilidade espiritual, na vida daquele crente que quando está na bênção agora, a prova chega, ele sai, ele afasta, ele abandona. E infelizmente a bênção do Senhor não tem compromisso com esse tipo de pessoa, até porque não dá para confiar em alguém que só
só está contigo quando você está proporcionando alguma coisa, mas quando é você que precisa, Ele não está apto para te ajudar. Não dá nem para andar com esse tipo de pessoa. Imagina se eu e você, sendo falho, nós fazemos acepções de pessoa nesse sentido. Imagina o nosso Deus, que não só vê, mas Ele contempla o íntimo do nosso coração, e Ele sabe aquilo que se passa dentro do coração. É por isso que o nosso Deus, Ele só tem compromisso com aquele que de fato entrega a Ele inteiramente, de corpo, alma e espírito. O texto nos traz alguns privilégios que temos em Deus. E um dos primeiros privilégios é uma habitação plena e segura. Se existe um lugar mais seguro na face da terra, é na presença do Senhor. Talvez você mora em um condomínio fechado, aonde tem segurança 24 horas por dia. Isso não lhe garante uma segurança perfeita. Isso não te garante que você dormirá em paz e o ladrão não entrará na sua casa. Mas aquele que habita não no esconderijo, no santuário do Senhor, ele tem plena segurança. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele guarda a nossa vida dia e noite, para que o adversário da nossa alma não venha e ceifa a nossa vida. Servir ao Senhor é segurança plena. Servir ao Senhor é segurança garantida. É saber que mesmo que todas as coisas à minha volta está indo de mal a pior, mas o meu Deus, que guarda a nossa casa, que guarda a nossa família, não permitirá que o mal chegue até a nossa casa. Servir ao Senhor, estar na presença dEle, é ter habitação plena e segura. Se você quer ter segurança de vida, você precisa habitar, estar continuamente na presença do Senhor. Talvez você se gaba de ter um plano de saúde, os melhores da cidade. Eu tenho o melhor plano. Saiba de uma coisa: se o seu plano não for Deus, você não tem o melhor plano sequer. A pandemia aí nos mostrou muito que o dinheiro não vale nada, que o plano de saúde não vale muita coisa. Muitas pessoas tiveram lugares de privilégio, mas mesmo assim morreram, porque tem coisa que só Deus pode livrar a alma do ser humano. É por isso que o nosso Deus, Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Nele nós temos plena segurança, nele nós temos plena paz, nele nós temos plena segurança, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que acima de qualquer coisa nós temos que ter a nossa fé fundamentada no Senhor, porque é Ele que providencia para a nossa vida aquilo que nós precisamos. Habitarmos no esconderijo do Altíssimo e termos descanso sobre a sua sombra. Deus mesmo é o nosso refúgio, Ele mesmo é o nosso baluarte, nossa torre de proteção. Nele nós estamos guardados. Só no Senhor nós temos segurança plena. E quando nós lemos esses salmos, nós podemos entender que só tem essa segurança plena aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Se você ainda não tem um compromisso com Deus, eu quero nessa noite te fazer esse apelo. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Esconder no esconderijo do Altíssimo é você estar no santuário, na presença dEle, porque debaixo da presença dEle não tem ninguém que te toca. A Bíblia diz que Satanás, para tocar em Jó, ele teve que participar de uma reunião dos anjos e pedir permissão a Deus para tocar em Jó. Sabe por quê? Jó estava cercado por Deus, Jó estava guardado por Deus. Quando o crente está guardado por Deus, não é que ele não vai
ser tocado. Quando ele for tocado, pode ter certeza, alguém pediu permissão para Deus para tocar em você. E se Deus permitiu, pode ter certeza, Ele sabe em quem Ele está depositando a sua confiança. Infelizmente, algumas pessoas estão depositando as suas confianças no homem. É por isso que nós encontramos várias pessoas frustradas. Você conversa com alguns crentes, o que você ouve deles são reclamações, é que fulano, beltrano, ciclano não dá para estar na presença do Senhor. E a pergunta que eu te faço é, há 2000 anos atrás, essa pessoa que você diz que é o pivô do seu desvio, ela não existia. Há 2000 anos atrás era Cristo que estava sendo pregado na cruz do Calvário para nos garantir a salvação eterna. Se você quer desviar, olhe para Cristo, encontra nele razões suficientes para você não crer e não acreditar nele. Se você achar, eu duvido que ache, mas se caso você achar, verifique se de fato é o Cristo verdadeiro. A nossa confiança, ela tem que estar em Deus. O nosso depósito, ele tem que estar em Deus. E infelizmente algumas pessoas estão caindo porque estão confiando em homens. Algumas pessoas estão abandonando a caminhada porque estão confiando em homens. A pior vergonha de um crente desviado é quando você pergunta para ele, ele diz: não, eu estive tanto tempo ao lado de fulano, de beltrano, eu achei que no momento que surgiu uma oportunidade, ele iria me honrar, ele iria me levantar, e ele não fez, por isso eu saí. Irmão, saiba de uma coisa: se Deus não te honrar, a honraria do homem não presta para nada. Se Deus não te levantar, o levantar do homem não serve para nada. Se Deus não erguer a sua vida, o erguer do homem para você não serve nada. É por isso que a nossa confiança, ela tem que estar sempre em Deus, porque quem confia em Deus não se decepciona, não fica frustrado, não fica depressivo, não fica oprimido. A maioria da depressão que temos hoje é porque pessoas confiam em homem, depositam a sua fé em homem, e o homem falha, o homem erra, o homem mente, o homem não cumpre com a sua palavra. Mas aquele que confia no Senhor, saiba de uma coisa: Deus não deixa a sua palavra cair por terra sem que antes ela cumpra o efeito pela qual ela foi enviada. Infelizmente é complicado hoje. Nós precisamos aprender. Aquele que habita no santuário, aquele que habita no lugar onde a presença de Deus está, ele tem descanso. Descanso fala de paz, irmãos. Uma quantidade de crente perturbado que tem por aí, irmãos, é coisa inexplicável. Crente, irmão, ele é o povo mais cheio de paz na face da terra. Não estou dizendo que não tem guerra, eu estou dizendo que em meio à guerra um crente consegue ficar em paz. Ele consegue ficar em paz, sabe por quê? Ele sabe em quem ele está crendo. Ele sabe que o Deus que ele serve é poderoso. Ele sabe que o Deus que ele confia pode todas as coisas. Em Deus nós temos refúgio. Em Deus nós temos proteção. Somente para aqueles que habitam. Uma vez mais eu repito: se você que entrou aqui nessa noite não se decidiu ainda, um conselho que eu te dou: se decida hoje. Se decida em qual lado você quer estar. Só existe 2 lados, não existe 3 lados. Ou o lado de Deus, ou o lado dos nossos inimigos, que eu não vou citar o nome. Vocês sabem muito bem. Se você não habita em Deus, você habita neles. E se você habita neles, você já sabe o final que trará para a sua vida. O segundo privilégio é que Deus nos livrará do laço do passarinheiro. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para o laço do passarinheiro, todo mundo que já pegou passarinho com laço,
ele arma o laço, mas no laço não está só o laço, tem a isca. Deus nos livra não só do laço, mas Ele também nos livra da isca que nos faz ir para o laço. Se só houver o laço ali, o passarinho não vai. Precisa ter uma isca para o passarinho ir para o laço. E o nosso Deus, Ele nos livra não só do laço, mas Ele também nos livra da isca que nos leva para o laço. Irmão, tem coisa que é bonita, tem proposta que é boa, mas é laço do diabo. Tem proposta que chega até nós, que parece que vai nos levantar, que vai nos exaltar, e quando nós caímos na isca, o laço é armado e é desfeito. E sabe a primeira coisa que o laço faz? Ele trava as nossas pernas. Irmão, travou sua perna, acabou. Você não se movimenta. E o nosso Deus nos livra do laço do passarinheiro. Não só do laço, mas da isca. Sabe o que é isca? É proposta. É proposta que são oferecidas para nós. Aqui está aqui as irmãs, os irmãos. Talvez surgiu proposta. Vem para o meu lado que eu vou te honrar. Você vai ser vice, você vai ser aquilo. Isso é laço. Já aconteceu comigo. Eu sou membro até hoje. Hoje eu sirvo como missionário, mas ainda sou membro. Já recebi convite, vem para cá, eu vou te honrar. Vem para cá que eu vou te exaltar. Falei, vou nada. O Deus que me chamou e me levanta onde Ele me plantou. Não é a proposta que vai me levar para o laço. O nosso Deus, Ele nos livra do laço do passarinheiro. Irmão, quando o diabo consegue laçar a nossa vida, nós ficamos presos. Então, se estamos presos, qual é o objetivo de alguém pegar um passarinho? Limitar o seu voo. Porque vai colocar na gaiola e ele vai voar dentro de 30 centímetros por 40, por aí. Vai limitar o voo do passarinho. Sabe quando nós caímos nos laços do diabo, sabe o que acontece? Ele limita nossas vidas. Ele limita os nossos passos. Ele não nos deixa ir aonde nós queremos ir. Nós vamos aonde Ele permite que vá. Tem muita gente que caiu no laço. Não pode falar algumas coisas porque ele está amarrado no laço. Não pode pregar contra algumas coisas porque está preso no laço. Ele está preso no laço do passarinheiro. E nessa noite, se você correr para a habitação de Deus, pode ter certeza que Ele quebra o arco e corta o laço e te livra novamente. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas presas porque não estão dando ouvido à verdade, mas nessa noite eu quero deixar para o seu coração: se você caiu no laço do diabo e você está preso e você está amarrado, está limitado, hoje o nosso Deus, Ele quebra a gaiola, Ele desfaz o laço e te arranca daí e te dá liberdade em Cristo e te dá livramento. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar que Ele trabalhe em sua vida. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Irmão, essa bênção aí é só para crente. Se você não é crente, essa bênção não é para você. Esse benefício aí não é para você. Saiba de uma coisa: o nosso Deus não faz acepção para salvar, mas bênção Ele não dá para qualquer um. A promessa dele não se cumpre na vida de qualquer um. Ele só cumpre a sua promessa na vida daquele que aceitou a promessa, mas aceitou viver debaixo da sua ordenança e debaixo da sua orientação. Como diz, o sol brilha para todos, mas a sombra não. Esse salmo está nos chamando a responsabilidade para nos escondermos no Senhor, para habitarmos na sua presença. Quando nós estamos em Deus, Ele nos livra da peste perniciosa. Sabe o que é peste?
doença mortal, é enfermidade mortal. Irmão, quantas coisas estão vindo por aí, quantas doenças, quantas pestes que estão assolando a terra. Nós temos um pastor aí que vira e mexe, Deus dá a ele umas revelações que está vindo um trem ruim aí. Algumas pessoas não creram e de repente o povo esquece, a peste vem e mata uma multidão de pessoas. Mas ele diz, eu acho interessante, quando ele traz a revelação, ele diz, mas Deus diz que vai dar escape e livramento para a sua igreja, se nós ungirmos a nossa casa e a nossa família. Mas nós somos daqueles teólogos, estudantes, que nós não cremos que Deus pode nos abençoar quando pegamos um olhinho desse aqui e nos ungimos. Não, irmão, o óleo é remédio na Bíblia. Irmãos, eu já vi tanto milagre. Não, isso aqui não faz milagre, mas o poder de quem usa isso aqui, já vi tantas coisas acontecerem. Eu sou milagre. Eu sou uma prova viva disso, que eu sou milagre. Mas infelizmente, nós só damos crédito a algumas revelações quando começa a acontecer o desastre. Mas a Bíblia diz, aquele que habita na presença do Senhor, Ele nos livra do laço do passarinheiro, e Ele também nos livra da peste perniciosa, das doenças que vêm por aí, irmão. É Deus que guarda a nossa casa. Por mais que possamos fazer caminhada, nos prevenir, tomar vitamina, fazer tudo que tem que fazer, mas se Deus não guardar a nossa vida, hoje mesmo, muitas pessoas com saúde saudáveis estão morrendo por aí, sabe por quê? Não tem a proteção divina, não tem o guardar de Deus. O meu pastor sofreu um infarto, quase morreu, mas não morreu, porque ele estava debaixo do esconderijo. Hoje, infelizmente, perdemos uma grande pessoa, um grande empresário por causa do infarto, e ele não teve o mesmo benefício que alguns tiveram, porque estava na presença do Senhor. Infelizmente, irmãos, infelizmente, Deus guarda aquele que anda na sua presença. Deus protege. O interessante é que Acabe queria matar Elias. Elias estava à beira do rio, do ribeiro. Interessante que a Bíblia diz que Acabe não conseguiu achar Elias. Por quê? Elias estava no esconderijo de Deus. Quem está no esconderijo de Deus, o inimigo passa do seu lado, mas ele não te vê. Sabe por quê? Quem esconde, ninguém acha. Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus quer revelar, ninguém consegue ocultar. O nosso Deus, Ele tem livramento para a nossa vida. E infelizmente nós precisamos olhar para esse salmo e aplicar em nossa vida a responsabilidade que Ele está nos trazendo de habitar no esconderijo do Altíssimo, de descansarmos na sombra do Onipotente. Um crente, ele precisa aprender que em Deus ele tem descanso, que em Deus ele tem paz, que em Deus ele tem sono profundo e acorda com a sua alma em paz, porque ele sabe em quem ele está crendo. Proteção amorosa e eficaz. Verso de número 4. Cobriste-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo daquele. O nosso Deus, Ele nos cobre com as suas asas. Ele traz refúgio para a nossa vida. Ele é escudo e verdade para a nossa vida. Quando nós estamos em Deus, você já viu uma galinha cheia de pintinho? Quando está vindo algum perigo, algumas rajadas de chuva, o que ela faz? Ela traz todos os pintinhos e acolhe ele debaixo das suas asas. É isso que o salmista está dizendo. Quando vem as tempestades da vida, quando vem as aflições, o nosso Deus nos coloca debaixo das suas asas e nos traz segurança, e nos traz paz, e nos traz livramento.
Somente em Deus nós temos esse livramento. Ele te cobra com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade de Deus é como o nosso escudo e broquel. É por isso que um crente ele tem que se fundamentar nessa verdade. Essa verdade ela é escudo para aqueles que estão sendo afrontados, está sendo bombardeado. Nós não podemos, irmãos, nos afastar dessa verdade. Nós temos proteção em Deus, nós temos guarda em Deus. Talvez você hoje não viu, mas Deus te livrou de tantas coisas. Talvez Deus te livrou de um acidente, de um incidente. Talvez Deus te livrou de um infarto. Talvez Deus te livrou de algo que poderia ceifar a sua vida ou te deixar acamado. E Deus te livrou e você nem percebeu. Em momento algum você dobrou seu joelho, talvez hoje, com a seguinte palavra de gratidão ao Senhor. Pai, eu não vi, mas eu creio que o Senhor guardou a minha vida, o Senhor guardou a minha casa, o Senhor me deu livramento. Talvez o meu adversário queria ceifar a minha vida, mas o Senhor barrou o valente e não deixou ele me atingir. Uma certa vez eu estava pregando em determinado lugar, uma irmã veio me falar que eu comprei uma furadeira pelo Facebook. Depois que eu fiquei sabendo essa semana, tem mais de um ano, a moça brigou com o namorado para fazer raiva dele, vendeu a furadeira do ano. Só que eu não sabia. Aí a pessoa descobriu que vendeu para mim. Aí eu fiquei sabendo essa semana que a pessoa queria vir atrás de mim por causa da furadeira que eu comprei. Provavelmente ia vir meio raivoso. Aí eu fiquei sabendo agora, pensei, Senhor, quantos livramentos o Senhor me dá, eu nem sei. Tem coisa que Deus faz, irmão, em nossa vida que a gente nem sabe. Às vezes a gente fica sabendo anos depois dos livramentos. É por isso que nós temos que ser sempre grato ao Senhor. É por isso que nós temos que sempre ter um coração alegre e contrito na presença do Senhor. Porque é isso que Deus requer de nós. O nosso Deus, Ele nos guarda, Ele tem livramento. Ele livra dos terrores que assolam a nossa alma. Terrores noturnos, fala de medo que assalta a nossa alma. São medos que muitas vezes a nossa alma são acometidos. E nós então ficamos afligidos, ficamos agoniados, ficamos sem saber o que fazer. E é nesses aspectos que muitas pessoas chegam à conclusão de tirar a sua própria vida. Mas o nosso Deus... Nosso Deus, Ele sempre nos guarda. Quantas vezes somos pegos de surpresa com algum sentimento que ecoa dentro da nossa alma e nós ficamos assombrados com aquilo, e nós ficamos aterrorizados com aquilo, e muitas vezes só vem pensamento ruim em nossa vida. Só vem pensamento negativo. Eu não sei você, mas de vez em quando isso acontece comigo. Às vezes eu estou fazendo serviço em um prédio alto. Às vezes eu chego na beirada e de repente vem uns pensamentos negativos. Já pensou o que acontece ao lado daqui? Olha, o que passa na mente do ser humano? Já pensou o que acontece ao lado daqui? São pensamentos diabólicos que às vezes vêm à nossa mente. E o nosso Deus nos livra de todos esses pensamentos. Pensamentos malignos. Quantos pensamentos, irmão, muitas vezes vem à nossa mente de fazer o mal, de desejar o mal. Mas o nosso Deus vem e repreende esse pensamento na nossa mente. E não nos deixe cair nesse laço, nessa armadilha do diabo que quer ceifar com a nossa vida. São livramentos que assaltam a nossa alma. São os medos que brotam do coração atormentando e sob a alma e angustiada. Nessas horas de escuridão, é Deus que nos livra de atentarmos contra a nossa própria vida. É Deus que nos livra. Irmão, não
tem aquele momento que às vezes você se encontra dentro do quarto. Tem tantos pensamentos, nenhum deles bons, só ruim. Eu não presto, eu não valo nada, eu vim esse mundo, foi para sofrer, para ser isso e aquilo. Aí daqui a pouco o diabo vem, aproveita esse pensamento, é verdade, é isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um cabo da sua vida. Tira a sua vida. Se você está aqui, ninguém sente a sua falta. Você não é nada para ninguém, você está aqui por estar. Deus que nos livra muitas vezes desses pensamentos que assola a nossa alma. Fica de pé, que eu não vou passar de 8:55. É Deus que nos livra muitas vezes desses pensamentos malignos. Elias, uma certa feita, ele foi para a capela e disse: Senhor, eu quero morrer, não quero viver. Deus disse: sai daí, Elias, você tem muita caminhada para frente. Repreenda esse pensamento. Você não vai morrer, você vai trabalhar mais ainda. O nosso Deus está dizendo aqui nessa noite: você não vai morrer, tem muito trabalho para você ainda, tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida. A sua vida não vai terminar agora, e da forma que está, o nosso Deus trará livramento para a sua alma, porque Ele ainda não concluiu a promessa que Ele fez para a sua alma. Nós temos promessa segura. Em Deus nós somos guardados pelo Senhor. O verso de número 15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O interessante é que alguns versos antes desse texto, existe aquele texto famoso que Satanás usou para Jesus, que ele enviaria, daria ordem aos anjos para nos guardar. O interessante é que muitas vezes nós somos guardados pelos anjos do Senhor e nós não o contemplamos e nem percebemos esse benefício, irmãos. Pensa comigo, nós, pecadores, homens e mulheres dignos de irmos para o inferno, sem direito à reclamação, sem direito a falar nada. Mas de repente Deus nos salva e Ele não classifica anjos no céu e diz: ó, você guarda minha filha, você guarda o meu filho, vocês vão servir a minha igreja. Irmão, nós temos anjos à nossa disposição. É claro que Ele não vai fazer tudo o que queremos, mas Ele trabalha ao nosso favor. Ele nos protege, Ele nos guarda muitas vezes. Irmão, olha o privilégio que Deus dá para crente. Para ímpio não, para crente. Para crente, cristão, porque às vezes você fala até o diabo é crente. Cristão, pessoas que servem, que traz as características de Cristo. E mediante essa palavra eu quero fazer um apelo com a permissão da missionária e do pastor. Se tem alguém aqui nessa noite que não se esconde, mas ela apenas se refugia por algum momento, e quando passa aquele momento de turbulência, você sai do esconderijo e volta a fazer a sua vida novamente, eu quero te convidar a tomar uma decisão sincera e verdadeira, a não sair mais do esconderijo do Altíssimo.